o 8 de janeiro, hein? E o Xandão? Estamos em mais um episódio do nosso Extensão Cast. Hoje vamos falar sobre o 8 de janeiro, a repercussão que partiu dele e os efeitos e a reação do governo após ele. Lembrando sempre no nosso debate da nossa disciplina, que eu sou professor de Direito Constitucional 1. Esse podcast, o nosso Extensão Cast, é atividade complementar de extensão da disciplina de Direito Constitucional 1 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Naviraí. Eu tenho aqui comigo nossos alunos Micaela, Bruno e Sibeli para a gente falar e bater um papo sobre o 8 de janeiro. Micaela, qual foi os antecedentes ao 8 de janeiro e o que levou aquela manifestação a acontecer? Para a gente começar a falar do 8 de janeiro, nós temos que começar falando sobre os acontecimentos políticos anterior a ele. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2021, um ano antes das eleições, o STF permitiu que o Lula concorresse novamente à presidência, o que gerou uma insatisfação na população. Em 2022, o Lula se candidatou à presidência, ganhou e isso levou ao acontecimento concreto do 8 de janeiro, que agora o nosso querido colega Bruno vai explicar. Então, tudo começou com o fato do presidente Lula ter ganhado o primeiro turno, né? Começaram várias manifestações contra essa tal vitória e assim que saiu o resultado do segundo turno, essas manifestações se intensificaram. Pessoas indo na frente de quartéis e etc. E, de fato, o pessoal começou a se juntar, tentando invadir o Congresso, com a grande ideia de invadir o Congresso para tomar o poder do Brasil. Essas pessoas também tinham o objetivo de conseguir o código-fonte da urna, que vinha sendo muito pedido em todas as manifestações, de fato. E com isso eles reuniram pessoas do Brasil inteiro em frente ao Congresso, o que gerou diversas pessoas que tinham boas intenções, outras com intenções realmente de destruir tudo. E assim eles adentraram o local e quebraram obras de arte, geraram grandes danos que poderiam ser evitados se a segurança do local tivesse realmente... Sim, houve uma falha grande também na segurança pública do Distrito Federal no contexto, certo? Sim. A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou desde o início a movimentação e mesmo quando ela começou a tomar proporções de ultrapassar os limites colocados pela polícia, ela não agiu de forma a conseguir, tanto que das consequências vai ser depois da intervenção, mas depois falamos disso. Então, basicamente, o Planalto, ou seja, o nosso Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e do Senado, foi invadido. O 8 de janeiro, ele começou por diversos fatores. O ex-presidente do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, ele... Desde 2021, ele falava, tinha comentários que a urna não dava o resultado correto. Então, ele tem várias falas que a urna não era um método mais eficaz de voto no Brasil. Então, com isso, com o Lula tomando a posse e não o Bolsonaro, as pessoas que apoiam o Bolsonaro se sentiram verdadeiros com o fato do comentário dele. Com isso, já em meados de novembro a dezembro de 2022, teve aqueles acampamentos na frente dos quartéis. Entende que eles eram financiados porque tinham grupos na rede social que juntavam pessoas, faziam caravanas para irem a esses locais e ficarem acampados muitos dias com todos os suprimentos necessários para ficar lá. O que, humanamente, não é capaz de fazer isso. Uma pessoa que trabalha, que tem que fazer as suas coisas do dia e que uma hora a comida vai acabar, nunca está acabando, é meio desconfiado, né? Pessoas foram presas sem
algumas sem critério de prisão, propriamente dito. Teve morador de rua que foi preso, ficou 11 meses preso. E como a Cibele disse, só complementando, os acampamentos eles eram programados, tinham grupos de WhatsApp e eles arrecadavam dinheiro para comprar comida para eles conseguirem se sustentar nesses acampamentos, para conseguirem organizar os ataques aos quartéis, propriamente dito. E também há um envolvimento investigado pela Polícia Federal de setores do empresariado atuando nisso. Na minha cidade, Dourados, 2 foram presos porque eram donos de restaurante que davam a comida do restaurante para o pessoal no quartel. Mas vamos lá. Obviamente, nós tivemos pessoas que foram presas por depredar patrimônio público, por ataques à própria Polícia Militar do Distrito Federal. Houve um ataque gigantesco, principalmente na primeira leva de onda que entrou no Planalto, atacando não só a PM do Distrito Federal, como também a Polícia do Senado Federal, que atua na segurança dos senadores e dos deputados. Mas houve prisões indevidas, na sua opinião, Bruno? Na minha opinião, eu acredito que sim. Houve prisões onde pessoas que estavam passando foram presas, casos em que a pessoa realmente não estava presente no local. Pessoas que não tiveram nada a ver com a situação da depredação, da quebra dos locais. Teve ônibus que estava voltando e foi interceptado pela polícia. Algo que... É uma coisa que é interessante acontecer quando faz a prisão durante manifestações políticas. É importante notar que a intervenção federal ela foi realizada de maneira parcial. Ou seja, foi decretada uma intervenção federal na segurança pública no Distrito Federal, pois foi entendido que o governador, na época do Ibanez, ainda é o Ibanez, que ele não, a Polícia Militar do Distrito Federal, sob o comando dele, lembrando, todas as polícias são alinhadas ao Poder Executivo, certo? No caso, a Polícia Militar do Distrito Federal tem como chefe o governador do Distrito Federal, e por isso foi afastado o Ibanez por um período e foi decretado um interventor que resolveria a situação até o término do decreto. Agora nós pensando aqui, pós 8 de janeiro, o que fica de questão pendente, tanto do que aconteceu, tanto do que ocasionou depois? Qual para vocês é a principal consequência do 8 de janeiro e como se deu, por exemplo, a forma como o governo tentou lidar, se lidou da forma adequada? Eu acho que o governo lidou da forma com que era cabível lidar no momento, porque era uma situação completamente nova, assim, era uma situação que precisou tomar medidas, as medidas que eram cabíveis naquele momento, porque eram menores de idade, eram idosos, eram pessoas que estavam depredando o patrimônio público e eles tomaram as medidas cabíveis que era possível no momento. Eu acredito que sim, como muitas pessoas acabaram sendo presas de forma injustiçada, outras acabaram sendo presas de forma realmente justa. Pessoas que invadiram o local e que realmente mereciam serem punidas por tal fato. Ela falou, eu achei que o governo, os policiais, tomaram as medidas cabíveis no momento mesmo, porque não era muita gente para averiguar o que estava acontecendo. Então, muita gente invadiu lá o Congresso, muita gente, igual ela falou, idosa, criança, menor de idade, tudo mais. Então, eu acho que foi certo, sim, porque eles agiram na maneira do possível. Daquela confusão toda, não tinha como tratar cada caso de forma individualizada, exatamente, professor. Era uma situação que precisava de contenção, era uma situação que precisava de ordem. O Planalto estava sendo atacado e nós precisávamos conter aquelas pessoas, conter a situação e depois resolver cada caso de forma individualizada. O que fica de lição é que a gente vê que, no final, a democracia é muito abstrata para todo mundo, né? Igual o direito à liberdade de expressão. E que,
mesmo a gente conceitualizando ela como um regime político que envolve a participação de todos e todas, buscando a justiça social e a melhor qualidade de vida para as pessoas, muitas das vezes as pessoas têm opiniões diferentes em vários aspectos do nosso convívio em si. Então, e muitas das vezes querendo diminuir a democracia do outro também. Então, eu acho que tem o 8 de janeiro é um marco muito grande para todo mundo, não só as pessoas do direito ou policiais, mas sim ver o que o outro é capaz também de fazer para sua democracia em si. Sibeli, eu acredito que nenhuma política em si, seja ela de esquerda ou de direita, vai conseguir satisfazer tudo e todas, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm conceitos diferentes, as pessoas têm princípios diferentes. Então, querendo ou não, nunca vai satisfazer todo mundo. Eu penso também, por exemplo, agora está um debate sobre a anistia dos envolvidos. A opinião de vocês sobre isso? PL da anistia, né? A minha opinião é que ele não deveria ser aceito em si, porque mesmo não sendo um dos crimes hediondos que não entram, eu acho que isso tem que ser não como um lembrete ou um aviso de não é para fazer mais aquilo, mas as pessoas verem, sentirem as consequências do ato deles, porque eles não simplesmente invadiram um lugar qualquer, em si um lugar simbólico. Então, eu acho que a anistia, o que eles pregam, a campanha deles, que eles estão fazendo do PL da anistia, na minha opinião, não vai para frente e também não deveria ir para frente. Então é importante a gente entender a diferença entre indulto e anistia. O PL é para uma anistia. O indulto, ele é coletivo no sentido de que ele dá todos os presos que não cometeram, por exemplo, crimes violentos, crimes sexuais, crimes com grave ameaça, terão direito à redução de pena. É coletivo, abstrato, não é especificado para ninguém. E cada juiz de execução penal, cada processo será avaliado e aí será concedida a diminuição. A anistia, por sua vez, ela é específica. Ela é individualizada ou para uma pessoa ou para um grupo, certo? E ela pode ser dada tanto por decreto executivo quanto por projeto de lei por parte do legislativo. E qual é a questão? Qual é a opinião de vocês, agora, Bruno e Micaela, sobre essa proposta de anistia? Ao meu ver, essa PL eu acho que não deveria passar. Porém, tem casos específicos, como algumas senhorinhas que não tiveram nada a ver com o caso, que estavam lá com a Bíblia na mão e vão ter a mesma punição de jovens que adentraram o local e destruíram diversos patrimônios. É importante você ter colocado isso, porque, como professor de direitos humanos, a gente tem que lembrar, né, gente? Direitos humanos são para todos. É uma mesma senhorinha que queria derrubar o poder e tudo mais, ela ainda tem direitos básicos por ser uma pessoa idosa, certo? Vale tanto para um criminoso do colarinho branco quanto para um crime comum, certo? Micaela? Eu tenho uma pergunta para o senhor, na verdade. O senhor acha que teria como essa situação do 8 de janeiro ter sido evitada? O senhor acha que o silêncio do ex-presidente incentivou o 8 de janeiro? Eu acho que, pessoalmente falando, o discurso político radical era um discurso que era da esquerda. Historicamente é. A esquerda é contra o status quo. E quando a gente tem governos de esquerda que são alinhados ao status quo, você quebra. Como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália, esse movimento violento ele vira parte da institucionalidade e daí a pessoa que eu votei que ia mudar tudo tá lá, de terninho, andando com os mesmos que eu sou contra. E o que acontece? A direita, principalmente essa alt-right, que eles chamam nos Estados Unidos, direita
alternativa, direita radical, direita igual Alternative for Deutschland, que tem na Alemanha, que é um partido de extrema-direita, ela apropria desta vontade. Eu lembro sempre do cartaz de um sindicato, que era um trabalhador de fábrica falando com um membro da Ku Klux Klan. E a frase era: se você não falar com eles, alguém vai. Certo? Então as pessoas, elas têm uma demanda pela mudança. E na política não existe espaço vazio. Se alguém não responde, se você não responde, alguém vai responder por você. Certo? Então, essa dinâmica radical, vamos mudar tudo, foi apropriada pela direita de forma reacionária. Como eu falei, o reacionário ele reage contra tudo que está aí agora. Você vê, eu não estou propondo nada. Eu sou contra alguma coisa. Eu quero que uma coisa acabe. Mas o que vem depois? Aí, não sabemos. Fica no mistério. #descubra. Certo? Mas não saberia dizer se o ex-presidente Bolsonaro ele tem uma influência, obviamente. Quando você questiona as urnas, a eleição inteira, e acontece uma eleição, você obviamente está caminhando para isso, como o Maduro caminhou também. Mas, para mim, para além da gente apontar culpados no âmbito da direita, a gente tem que se perguntar: o que aconteceu com a esquerda brasileira? Por que os radicais são eles e não somos nós mais? Eu acho que o 8 de janeiro é um grito de uma população, ela é uma representação de uma população com todos os seus problemas. Ele é o grito de uma população que quer mudança, mas os portadores da mudança não mudam mais. E quando alguém promete a mesma coisa, eles falam: esse aí vai mudar, esse aí vai fazer diferente. Então, o 8 de janeiro, ele assim como 2013 foi, as revoltas de 2013, são reflexos da política latino-americana como um todo. Nós tivemos essa onda rosa, que a gente chama, que é a onda das sociais-democracias nos países, mas que, por não serem radicais, ou seja, radical de quê? De ir à raiz do problema, elas apenas fazem uma coisinha ou outra, faz um programa social aqui e ali, ajuda um grupo aqui, um grupo ali, mas 99% da população continua na mesma situação que está. Certo? E quando você promete uma coisa e não cumpre, a gente gosta de pensar que o brasileiro tem memória curta, mas ele não tem. E é um conjunto de erros que não só da esquerda, mas como a direita liberal, o PSDB simplesmente morreu. Ele só existe em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Era um dos partidos maiores do nosso país. E por não saber lidar com esse momento, ele perdeu para PL, para PRTB e todos esses outros partidos que estão tomando esse movimento radical. Eles agora são a nova direita. A direita velha, a direita do FHC, a direita do Itamar Franco está morta e enterrada. Certo? E a nossa esquerda tradicional está faltando o último martelo no caixão também. E esse 8 de janeiro, ele é só um prelúdio de algo que vai acontecer mais para frente. Essas revoltas, enquanto os anseios da população não forem acendidos, eles vão acontecer de novo, de novo e de novo. Especificamente quanto à questão da anistia, é importante. Eu acharia importante que... Qual é o problema disso? Você tem muitas prisões acontecendo ao mesmo tempo que ficaram na mão de poucos juízes. Então, conhecemos a justiça brasileira, como ela anda, e esses casos aqui são casos que seriam resolvidos numa situação normal rapidamente, eles não vão para lugar nenhum. Então, talvez fosse interessante uma anistia, mas não uma anistia geral. Eu não acho que quem financiou, pagou... mandava mensagem, que teve registro, a gente tem no inquérito do 8 de janeiro, vídeos de empresários pagando dinheiro para pessoas irem no ônibus, pagando comida, pagando estadia, de gente que estava em hotel em Brasília, antes daquele dia, certo? Eu acho que isso, a gente tem que focar em quem... É a mesma ideia do crime organizado. Você prender a pessoa que transporta maconha de um lado para o outro não vai resolver
resolver o problema. Você tem que ir na liderança, você tem que ir no cerne do crime. Então, enquanto você não for, não existe para mim uma anistia que exime de punição quem causou tudo isso. Com uma justificativa de falar, não, e os velhinhos e tudo mais. Então, faça só para os velhinhos. Se é essa a proposta. Eu acho que essa questão do Bolsonaro e da... Como que eu posso dizer? Desse negócio dele ficar, daqui 24 horas vai sair uma nova informação. E 2 horas, patriotas. Só mais 72 horas e sai mais alguma coisa. Ele postou uma foto jogando xadrez e o cavalo é verde. Tava jogando xadrez 5D. Continua, Bruno. Ele tava jogando xadrez e o cavalo é verde. Aí o exército vai entrar em ação daqui tantas horas. Não, e o melhor era tipo assim, o pessoal, até nas fotos que não eram isso, o pessoal, tem uma onça atrás dele, a onça vai beber água, galera. Tudo tem um significado. Aí chega no 1º de janeiro, o Lula toma posse ali. Aí a faixa é passada e nada A faixa não foi passada por ele, né? Passada por ele, não foi passada por ele, já começa assim, de como se ele não aceitasse a passagem simbólica do poder. Exatamente, ele praticamente se recusou, a bio do Twitter dele continuou lá, presidente do Brasil. Sim. Então ele se recusou a passar a faixa para o Lula e o pessoal continua achando que vai acontecer algo nas próximas 24 horas ali da posse do Lula. Só mais 24 horas, pessoal. Nunca aconteceu. Aí o pessoal resolveu tomar uma precaução, uma atitude, que foi a mais brusca possível, né? Querendo ou não, eles tinham uma ideia de que se eles tomassem o poder, ia chegar ele lá, ia assumir e tudo mais. Sim. Talvez a intenção era encontrar o Lula lá dentro. Encontrar o Lula lá dentro. Uma atitude reativa, mas não teve uma atitude resolutiva. Exatamente. Eles propuseram revolta, mas sem uma solução para a situação do governo. E com isso, acabou de vez as manifestações, né? Foi uma forma do Supremo até... Perfeito. Foi mais prejudicial para o movimento do que qualquer coisa, porque basicamente não tinha mais justificativa para você manter nos quartéis, porque ia ser associado ao 8 de janeiro. Então foi quando os juízes, não só o ministro, mas os juízes locais deram ordens de retirada da população de lá. Aconteceu no Mato Grosso do Sul, inclusive, teve até alguns conflitos envolvendo isso, mas era a justificativa que faltava para desbandar os movimentos em quartéis e tudo mais. Exatamente. E a questão da sustentação oral no STF? do Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe. E ainda a que chorou lá, porque não deram o direito dela ser ouvida e não sei o quê. E o Alexandre de Moraes revoltado com a advogada lá. Mas, gente, advogado passar vergonha é um pré-requisito da profissão. Então, acontece no dia a dia. Então, pessoal, vamos para nossas considerações finais. Micaela? Eu acho que o 8 de janeiro foi uma resposta de insatisfação da população, tanto com o governo de direita quanto com o governo de esquerda. Eu acho que a população está carecendo de resposta, carecendo de melhorias, tanto do governo de direita quanto do governo de esquerda. Obviamente que isso só aconteceu por conta de partidos específicos, de presidentes e ex-presidentes específicos, mas eu acho que isso diz muito sobre a necessidade da população de atenção, de melhoria, porque as pessoas hoje, principalmente com o acesso da internet, têm muita opinião sobre tudo e as pessoas querem respostas. Antes de passar para o Bruno, eu lembro sempre da fala de um professor meu, professor Mário Sá. Inclusive, um abraço se estiver assistindo. O brasileiro só se torna cidadão no consumo. Se ele vai na Magazine Luiza e a geladeira está quebrada, ele faz vídeo na internet, faz vídeo no TikTok, quer bater no gerente, mas se o posto de saúde não tem médico, ele fala, putz, complicado, né? Ele se revolta com o banal, mas ele não se revolta quando ele não vê saúde e educação, as coisas que são mais negadas a eles, como direitos.
Também tem esse aspecto. Bruno? Então, eu acho que essas manifestações do dia 8 de janeiro foram uma de muitas que ainda vão acontecer. Isso está ligado a diversos fatos e eu acho que a questão da esquerda com gastos e diversos outros fatores vão levar a várias outras manifestações. A questão da Magazine Luiza e essas compras que o pessoal fala, veio quebrado e vai lá e reclama. E nas eleições o pessoal vai lá e vende o voto e vota num cara qualquer, não pensa no futuro deles e pensa em algo mais momentâneo ali. E querendo ou não, o 8 de janeiro foi uma coisa do momento, né? Em vez de criar, nós perdemos a eleição. Vamos montar uma coalizão de direita, por exemplo, e lembrando, gente, a eleição para o legislativo, no longo prazo, é muito mais importante que a de presidente, para pautar o debate nacional e tudo mais. Isso teria sido muito mais efetivo do que enterrar uma parte desse movimento de direita como alguém que quer derrubar a democracia e tudo mais. No fim, essa espontaneidade momentânea custou muito mais do que ajudou o movimento. Cibele? Eu acho que dia 8 de janeiro foi um dia que mostrou que a democracia, embora ela seja sólida, ela é vulnerável no país e que a gente temos que pensar um pouco mais, igual todo mundo aqui falou, nós temos que pensar um pouco mais em quem votamos, em o que reclamamos e do que a gente quer de melhor para o Brasil. Então, 8 de janeiro, além de ser um momento muito histórico na história do Brasil, também é um momento que nos traz muito tópicos para pensar sobre ele, pensar sobre o Brasil. Então, é um dia marcante. É isso, pessoal. Obrigado por acompanharem mais um Extensão Cast, que não é patrocinado por nenhum tipo de felino, seja ele doméstico, seja ele grande felino. E nos acompanhe para o nosso próximo episódio, em que nós vamos debater o grande felino chamado tigrinho no diminutivo. E vamos debater também como se dá a regulação dos jogos de azar no Brasil. Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Ai, terminou!